Gente, bom dia. Ó, eles estão tendo problema ali na frente. Eu vou passar a palavra aqui para Marcela. Ela vai dar uma palhinha para a gente aqui enquanto isso, para eu auxiliar ali o palestrante que está com dificuldade. Ela vai contar um pouquinho para a gente. Quem ainda não conhece a Marcela, Marcela vai fazer as honras de se apresentar, tá? Então, ativa seu áudio aí. Marcela. Bom dia, pessoal. Peço desculpa a todos aí pelo esse pequeno atraso, mas sempre tem alguma questão, né? A nossa internet aqui é do 3G, então a gente não tem Wi-Fi e, enfim, essas coisas acontecem. Hoje a gente vai falar sobre acolhimento institucional e adoção. Então, eu queria ver se vocês têm alguma dúvida ou ver em que eu posso ajudar vocês a entender como acontece esse acolhimento institucional. Bem da verdade, nem todas as crianças que estão acolhidas estão para serem adotadas, né? As crianças acolhidas, deixa eu diminuir essa claridade lá atrás, que realmente atrapalha. As crianças acolhidas, muitas das vezes, são somente crianças em que estão em situação, alguma situação difícil ou familiar, pessoal, e aí entregam os seus filhos para a vara, ou então a vara busca a criança para que ela possa ser acolhida e a família ajudada, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai entender hoje. Até que ponto as crianças acolhidas estão aptas ou não à adoção. Muitas dessas crianças, que acontece na maioria do caso em que vocês procuram bebês, por exemplo, nós temos muitas crianças que são abandonadas, que não são entregues, abandonadas em hospitais, são abandonadas na rua, enfim. Crianças que realmente sofrem também algum tipo de maus tratos ou a desatenção dos pais. E essas crianças, elas, para serem adotadas, elas precisam passar por um processo chamado destituição do poder familiar. Então, como acontece, elas são acolhidas. Peraí, só um instante, que eu estou dando palestra aqui e não estou falando lá, né? Só um instante, gente. Como nós estamos no online e presencial, eu estou conversando com vocês e esqueci de falar que tem um monte de gente aqui atrás, aqui um monte de gente aqui, ó, e eu conversando só com vocês. Olha o desespero. Então, eu estou falando aqui, desculpa, eu estava falando ali para o pessoal que está online, eu estava explicando para eles como acontece a destituição do poder familiar das crianças que vêm para a adoção, né? Estava explicando que nem toda criança que está acolhida, ela é uma criança apta a ser adotada. A maioria das vezes, muitas das crianças são acolhidas por estarem em uma situação de perigo ou alguma situação especial na familiar, e aí essas crianças são acolhidas para que as famílias possam ser ajudadas. Então, nem toda criança que está no abrigo é uma criança apta à adoção. Quando a criança que está no abrigo se tornará apta a ser adotada? Quando acontecer a destituição do poder familiar, ou, no mínimo, a suspensão do poder familiar, que o poder familiar acontece essa suspensão através de um processo chamado destituição do poder familiar, que é a tal da ADPF, que vocês vão escutar falar muitas das vezes. Somente após a suspensão, que é o mínimo do poder familiar, é que essas crianças ficam aptas a serem adotadas. Até então, não serão. Serão acolhidas, serão orientadas, ajudadas, elas, as famílias, porque aqui ninguém tem a intenção, nem nós, nem a vara, nem ninguém, de tirar filho de ninguém. A situação é, quando não há condições da família continuar com a criança, que seja dada a oportunidade da criança conviver em família, ter uma nova família e poder desfrutar do benefício de ter uma família. Então, ninguém está tirando filho de ninguém. Se existe uma possibilidade da criança ficar na família biológica, às vezes é só uma situação de risco social, financeiro, óbvio que o Estado tem a obrigação de dar suporte.
Feita essa análise principal, inicial, passa a... Tá difícil concentrar aqui. Passamos à suspensão do poder familiar. E aí é quando vocês entram. Quando suspende o poder familiar das crianças, o juiz chama o primeiro da fila. Que vocês já sabem que o primeiro da fila não é necessariamente o primeiro da ordem cronológica. É aquela primeira família que estiver apta para aquele perfil daquela criança. Às vezes, vocês estão aptos a adotar aquela criança naquela idade, daquela cor, enfim, com todo o perfil de vocês, mas vocês são o primeiro, mas não são chamados. Quem é chamado é o segundo. E aí, por que que acontece? A criança deve ter uma especificidade que vocês não sabem, entendeu? Que vocês não têm conhecimento, mas existe. Às vezes é uma situação de... Está tentando, Felipe? Só um instante que o som está reverberando aqui. Às vezes é uma situação... Tá. Às vezes é uma situação em que a criança não pode ficar naquele bairro, não pode ficar naquela cidade, ou a criança tem que ter uma família específica, não pode ser um pai e uma mãe, tem que ser só uma mãe, ou duas mães, ou dois pais. Então, assim, não basta somente vocês serem o primeiro da fila. Tem todo um trabalho para o perfil que a criança precisa, não o perfil que vocês oferecem para a criança, entende? É o perfil da criança para vocês. Conseguiram? Não, tá bom. Não gosto da minha voz não, mas a gente se vira. Destituído a criança, não. Suspenso o poder familiar, chama-se a família, e normalmente, pelo menos na terceira vara, corre em paralelo a destituição do poder familiar e a adoção. A adoção vai correndo aqui, paralelo à destituição do poder familiar. A adoção só finaliza quando o poder familiar não suspende, quando ele é destituído, quando acaba esse processo, transita em julgado, não tem recurso, não tem possibilidade, aí finaliza a adoção, que até então vocês vão ficar esperando para sempre até que se finalize esse processo de destituição do poder familiar. Não existe juiz doido que dê suspensão do poder familiar e coloque essa criança em uma família substituta se existir possibilidades reais de reinserção dessa criança naquela família. Porque eu sei que o medo é, vou lá, me apego, fico com a criança e daqui a pouco, surpresa, na destituição do poder familiar, o juiz mandou devolver a criança. E aí, como vocês ficam? Isso é extremamente difícil de acontecer, entendeu? Nós não temos, no Rio de Janeiro, nenhum juiz doido que vá suspender e oferecer uma criança, porque todos têm consciência do mal que isso causa para a criança. Nós lutamos para evitar esse tipo de situação e nós lutamos para evitar também a devolução. E isso seria mais uma forma de devolução para a criança, né? Porque ela é abrigada e, do nada, ela é retirada de uma outra família em que ela já estava apegada. Então, nenhum juiz é doido para fazer isso. E o que eu digo para vocês? Isso basicamente é como ocorre o poder a destituição do poder e a adoção. Finalizando a destituição do poder e finalizando a adoção, vocês não vão receber guarda definitiva, vocês recebem certidão de nascimento. É uma sentença e é uma certidão de nascimento com o nome de vocês. Nome de vocês, nome dos avós, tudo muda, exceto o local de nascimento. Tá? Por quê? Por questões, a data do nascimento, porque questões óbvias, a gente não pode alterar a data do nascimento da criança. O que a gente pode alterar? O nome. Sobrenome natural, todo mundo sabe, mas o prenome também, tá? E dependendo da idade da criança, ela tem que se manifestar e dizer que ela quer que mude o nome dela, tá? Então, vocês podem, a criança chama, sei lá, Beatriz, quer que se chame Regina, não tem problema. Só que, dependendo da idade, ela tem que dizer que ela realmente quer mudar, tá? Já estamos, Felipe? Aptos? Claro.
Gente, eu vou passar a palavra à nossa palestrante, tá? Vou pedir para a Mônica apresentá-la aqui. E vai ser feito aqui. Pode ser? Então, eu vou apresentar a Mônica. Então tá. Não entendi nada, vou passar para o próximo, porque enquanto eu estou com vocês no fone de ouvido, eles estão falando aqui comigo e eu não entendi nada. Então, eu vou passar meu telefone, tá, gente? Fica aqui. Próximo. Nós vamos. Não entendi nada. Hoje, nossa palestra seria. Tá. Hoje, a nossa palestra seria com a vereadora Laura Carneiro, que foi secretária, né, da prefeitura, secretária municipal, e ela não pôde comparecer porque ela está em inatividade. Ela recebeu uma homenagem lá das crianças com deficiência, né? Eu não entendi bem porque foi rápido que eu falei com ela, mas ela pediu que a nossa amiga Magna Lopes, que ela representasse. Então, vou convidá-la e agradecer a presença dela aqui hoje. Não posso dizer muito sobre ela, mas ela mesma vai se apresentar, explicar o trabalho dela, a trajetória e a carreira dela no mundo da adoção, tá? Seja bem-vinda. Agora? Você pode botar no bolso ou segurar na lateral. Tá. O microfone que vale para enquanto esse aí. Posso sentar? Pode sentar. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu já achei um ambiente super maravilhoso, que eles são tão descontraídos, né, que a gente fica até mais leve para poder fazer a conversa. Então, eu sou Magna, vim representando a Laura com esse grande desafio de ter que substituir a fala de Laura, né, uma pessoa que tem aí essa militância há tanto tempo, inclusive nessa área de criança e adolescente. Eu sou assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio, já tenho 17 anos, sou servidora e trabalho desde então, desde que cheguei à secretaria, com essa temática da infância, com crianças e adolescentes em situação de violação de direitos e muito especialmente em acolhimento. A minha trajetória maior foi no acolhimento familiar, onde eu fiquei enquanto técnica por 10 anos, depois fui coordenadora do serviço de acolhimento familiar, mas também passei por algumas unidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Então, eu vou falar desse lugar, do lugar de quem tem uma experiência prática, né, que já conduziu aí alguns processos de acompanhamento e de investimento do retorno das crianças em situação de acolhimento para as suas famílias de origem, porque esse é o foco de todo o serviço de acolhimento, investir para que essa criança volte para a sua família de origem, né, ou para a família extensa, e na impossibilidade a gente caminhando aí com essa perspectiva da adoção. Mônica me trouxe aí a possibilidade de falar um pouco como a Secretaria de Assistência Social se organiza com a rede de acolhimento, com o que a gente chama de rede de acolhimento, e como esse formato de roda de conversa, né, Mônica? Você pode ir colaborando, ou quem quiser ir colaborando para que a gente consiga atender ao máximo a expectativa de vocês, não tem problema nenhum, pode intervir e a gente segue comentando. Tem que abrir seu áudio. Durante o aplicativo, permitir o Zoom para permitir. Aí, agora sim.
me ouvindo? Agora. Está me ouvindo? Agora está me ouvindo? Tá. Então, nós vamos hoje, a proposta é falarmos sobre o acolhimento. De onde vêm essas crianças que serão seus filhos? Provavelmente, com certeza, eles virão dos abrigos. E como são esses abrigos? Hoje vocês vão ter uma visão institucional disso. Alguns já foram aos abrigos, nem todos, mas alguns já foram aos abrigos e sabem mais ou menos como eles funcionam. Nem sempre eles funcionam como a gente pensa, né? E é um desafio muito grande governamental ter esses abrigos. E nem todos os abrigos são somente governamentais, né? Só do município, do estado. O governo tem parcerias com outras instituições. E isso é uma visão interessante, porque é uma visão de dentro do governo, não é uma visão de fora, que é a que nós temos. Então, foi nesse sentido que nós fizemos esse convite, porque para sabermos os desafios que é ter esse tipo de trabalho social, que é um trabalho que é muito importante para o nosso fim, que é a adoção, né? Quem são essas crianças? Onde elas estão? O que é feito por elas? Quais são os caminhos que levam elas às suas casas? É nesse sentido que a gente convidou a nossa palestrante de hoje. Vamos lá. Aqui, eu vou começar pela apresentação da elaborada. Ela traz um pouco do processo de consolidação do direito das crianças e adolescentes, né? Enquanto sujeito de direito. Então, ela vai trabalhando desde a Declaração Universal do Direito das Crianças e dos Adolescentes, de 1959, onde a criança passa a ser... onde a criança passa a ser considerada pela primeira vez na história. Esse que você pode passa a ser considerada como sujeito de direitos, né? O que já é por si só uma revolução no sentido da criança ser vista na história da infância, que a gente chama, né, de história da infância, enquanto mini adultos por muito tempo. Então ele já nascia nesse processo de ser um adulto pequenininho, né? E essa perspectiva de cuidado, de atenção, não era que a gente tem hoje como um sujeito em desenvolvimento. O desenvolvimento dele era traduzido justamente pela perspectiva do crescer e tornar-se adulto, desconfigurando essa qualidade das peculiaridades, na verdade, da infância. Passa para mim, por favor. E aí depois ela traz um pouco do princípio do interesse superior da criança, que é com o que a gente trabalha hoje, né? A criança como sujeito de investimento, né? E a gente atender ela na sua integralidade. Saiu. Deve botar. E aí, nessa perspectiva, a gente fala muito enquanto equipe técnica, né? Trabalhar com o melhor interesse da criança. Essa perspectiva do melhor interesse da criança é o que vai nortear, inclusive, a gente chegar lá no final desse processo de acolhimento da criança, seja em acolhimento institucional ou em acolhimento familiar, no parecer técnico que vai definir se ela vai para a família, se ela vai retornar para essa família de origem ou se ela vai para um processo de adoção. É essa lógica atual do melhor interesse da criança. Passa para mim, por favor. Pode passar. Aí ela traz um pouco da trajetória do Brasil, né? Dessa perspectiva legal, e depois ela evolui um pouco para a gente chegar nessa condição da criança não ser vista mais como menor que está ali, e a gente teve um código, né, de 1927, que foi, e depois um outro até chegar no ECA, que trabalhava com essa perspectiva da criança enquanto menor, e a gente ainda ouve em alguns momentos, a gente ouve até ainda no sistema de garantia de direitos a palavra menor, né, mas o menor na história da infância, ela tinha essa palavra tinha um caráter muito pejorativo.
né? Era o menor enquanto, não enquanto idade, como a gente tem hoje algumas falas que referenciam o menor enquanto menor de idade. Era menor enquanto uma categorização de inferioridade. Por conta dessa condição de menor, está associada às condições de vulnerabilidade social à época daquela criança e daquele adolescente. Então, o Código de Menores, que antecede o ECA, por exemplo, ele fala muito da condição de menor como um menor que precisa estar inserido num processo de atenção que seja para cuidar da sociedade e não para cuidar do própria criança, né? Cuidar no sentido de que esse menor ele era perigoso para a sociedade, né? Como a delinquência era um termo muito utilizado. E, na verdade, é a mesma criança vulnerabilizada que a gente tem hoje, que a gente cuida enquanto criança, mas que nesse processo de construção da história da perspectiva de garantia de direitos, era visto como esse delinquente que precisava ser cuidado, né? Os investimentos eram muito na lógica da profissionalização, né? Para que o adolescente conseguisse ter uma formação para não oferecer perigo para a sociedade. Pode passar para mim? Pode passar um pouco mais. E aí ela traz a proteção integral, essa lógica da proteção integral e da criança vista enquanto um sujeito em desenvolvimento num processo de garantia de direitos já vem a partir da Constituição de 1988, e aí a gente avança e consolida isso com o ECA, que a gente hoje trata o ECA como uma lei de garantia de direitos, né? Mas que a gente tem que ressaltar aí as brigas políticas, né? A disputa que foi a gente chegar nessa consolidação dessa lei. Não foi fácil assim, hoje vamos escrever uma lei para proteger as crianças e os adolescentes. Toda essa trajetória, né, de chegar a esse lugar de pensar a infância, a importância desse movimento para chegar a esse documento, né? A gente precisa sempre ressaltar e enfrentar isso assim como uma bandeira que a gente precisa defender, porque o ECA ele é bombardeado o tempo todo, né? Quando a gente ainda ouve aí relatos e perspectiva de redução da maioridade, por exemplo, a gente está falando de um retrocesso, talvez voltar um pouco ao lugar do Código de Menores. Então, é uma lei forte de garantia de direitos que coloca a criança e adolescente num outro lugar, que já passou por vários processos de revisão, se a gente for falar da 12.010 de 2009, que vai organizar melhor a adoção dentro do princípio do atendimento à criança, que precisa ser colocado em família substituta, já modifica o ECA, né? Já traz uma outra perspectiva, e é isso, assim, que os avanços sejam no sentido da gente garantir mais direitos. Pode passar? Aí já é a parte do ECA que ela traz, né? Isso tudo que a gente falou, pode passar para a gente. E a família como a primeira responsável por assegurar a criança e adolescente o seu pleno desenvolvimento, né? O ECA fala também da participação do Estado, da sociedade, na ausência da família, o Estado, né? E aí, nessa sequência aí, para que todos consigam assegurar os direitos integrais da criança e do adolescente. Quando a gente fala família como principal responsável, a gente só tem que ter um cuidado, porque às vezes a gente é de fato a família, mas o que a gente consegue oferecer à família vulnerabilizada, sobretudo, para que de fato ela consiga exercer esse cuidado. Porque senão a gente coloca um peso e uma carga em uma família que possivelmente teve uma trajetória diferente da de vocês, né? E essa trajetória fala sobre essa maternidade, sobre essa paternidade, né? E do quanto essa criança, por que essa criança, na verdade, chegou numa rede de acolhimento. Então, assim, pensar a família como locus privilegiado de cuidado não pode estar desassociado da necessidade do Estado também pensar essa família. Porque o Estado tem uma responsabilidade de cuidado, de conseguir garantir condições para que essa família atenda a todos os direitos da criança e do adolescente, e a gente evite, então, essa perspectiva do acolhimento e de um caminho de ruptura dessas conexões biológicas, né, que são construídas na família de origem. Pode passar? Acabou? Não?
E aí ela fala dessa perspectiva de quando há problemas familiares, né? E aí são diversos, se a gente for falar quais os motivos que levam ao acolhimento, que são esses supostos problemas, são diversos motivos que levam ao acolhimento. A gente tem um guarda-chuva grande que a gente chama da categoria negligência. Então, assim, se a gente for pegar os dados dos motivos do acolhimento, tem sempre essa categoria negligência como um fenômeno principal, e aí a gente diz que é um guarda-chuva porque o que de fato é a negligência, né? Cabe muita coisa na negligência, e negligência ela vem também de uma perspectiva talvez muito pessoal do que seja ela. E aí, por ser uma categoria que às vezes atravessa um pouco o pessoal, né, a gente tem um sistema de garantia de direitos que ele é muito amplo, é Conselho Tutelar, o próprio sistema de justiça, o Ministério Público. Então, é todo mundo tendo um olhar para a negligência dessa forma tão abrangente como ela é. E é nesse sentido que o serviço de acolhimento tem o desafio de conseguir receber essa criança, receber essa família, entender que negligência é essa, que fenômeno de violência foi esse que aconteceu para o acolhimento, e fazer os investimentos na maior brevidade possível, com a maior brevidade possível, para a gente definir essa situação da criança. Porque, na verdade, o ideal nunca é a criança estar acolhida, né? A ideia, tanto governamental quanto nossa aqui, né, é que essa criança ela esteja sempre em uma família. Se não pode estar na dela, né, biológica, que seja acolhida da melhor forma possível. Porque é importante isso, socialmente falando, para a criança, né, para o desenvolvimento da criança. E esse aqui é o desafio. Nossa, né? E nossa. É o desafio do sistema de garantia de direitos, né? Pode passar para ele, por favor? Eu acho que agora já é o final. Aí ela traz a perspectiva da adoção, né, que é essa colocação da criança e adolescente na família substituta, como depois da destituição do poder familiar, como o colega apresentou primeiro, e é uma medida extrema mesmo, né, para a proteção dos direitos, sobretudo do direito à convivência familiar e comunitária. A gente avançou muito no sentido de não ter mais crianças em acolhimento por 10, 12 anos e completando a maioridade no serviço de acolhimento. Acho que a gente avançou muito, né? Sobretudo pelas revisões do próprio ECA, que garantem assim, a brevidade da avaliação da medida. Se a medida foi aplicada, ela tem que ser reavaliada. Hoje a gente tem reavaliações trimestrais, né? E que exige também, a partir disso, um comprometimento técnico de acompanhamento muito sistemático para, nesse período, né, a cada 3 meses, a gente conseguir oferecer informações para o sistema de justiça sobre o retorno ou não dessa criança. E foi esse avanço que trouxe a possibilidade da gente não ter hoje o número que a gente tinha anos atrás de crianças completando maioridade dentro da rede de acolhimento. Ainda é uma realidade, mas é uma realidade com muitos avanços, né? E quando a gente pensa nessa perspectiva da reavaliação da medida de uma forma muito sistemática, a gente pensa também nessa roda da adoção de uma forma mais... Nesse processo pode ser moroso, mas acreditem, um pouco mais rápido também, tá? Essa reavaliação da criança que você diz, né? Vocês avaliam quando elas entram no sistema, claro. Então, vocês agora têm uma periodicidade, né? Na verdade, um prazo legal. A criança entrou na rede de acolhimento, a gente tem que fazer um documento, elaborar um documento que se chama Plano de Atendimento Individual, que a gente chama de PAI. Ali, no primeiro momento, a gente vai identificar quais foram os motivos do acolhimento, qual necessidade de intervenção a gente tem para construir com essa família de origem. Não é a família de origem que vai ser o alvo do investimento, é a família extensa. O que a gente precisa provocar com essa família extensa, né? E, sobretudo, a perspectiva de cuidado da criança dentro da rede de acolhimento. A cada 3 meses, a gente tem que oferecer para o juiz o que a gente chama de PAI, né? O Plano de Atendimento Individual. Ele é uma pactuação entre a equipe da unidade de acolhimento e aquela família para esse processo de cuidado da criança e da família.
Então, o que a gente precisa construir com a família, o que ela precisa aceitar, o que ela tem de proposta e como a gente vai caminhar. Isso tudo está pactuado. E a gente precisa apresentar o resultado desse processo a cada 3 meses, para dizer no que a família avançou, como a criança está se sentindo com esse processo de separação, qual o suporte que a gente tem dado a ela, para que o juiz possa, então, a cada 3 meses reavaliar. O ECA diz que o prazo máximo de acolhimento é de 18 meses, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio dá 18 meses, Sabemos, né? que é bem maior, né? Bem maior. A gente ainda tem esse desafio. Quais são os profissionais ligados à feitura desse documento? Toda a unidade de acolhimento, deixa eu só ver se acabou. Acabou? Só para eu poder falar sobre as nossas unidades. E aqui a Laura traz uma questão que é super importante, da gente não criminalizar a pobreza. Pobreza não pode ser motivo para que as crianças sejam acolhidas. Por isso que nesse guarda-chuva do conceito de negligência, a gente não pode colocar a pobreza, né? Porque senão a gente vai ter, ainda mais nas condições que a gente tem hoje do país, um número de acolhimento, né, que é um acolhimento que foge à perspectiva de cuidado, pensando que o Estado tem responsabilidade sobre essas famílias, tá? Agora acho que sim, acabou. Esse daqui foi um trabalho que a gente feito por um adolescente nosso, da unidade de acolhimento Celi Campelo, que fica aqui no território de vocês. Que a gente conhece bem, né? É um adolescente que a gente fez a Laura adorou esse desenho. A gente fez um trabalho com eles para que eles pudessem dizer quais eram os sonhos que eles tinham, né? E a gente fez disso uma grande exposição, a gente percorreu a cidade toda, vários museus, apresentando para a sociedade o que os adolescentes, o que as crianças em vulnerabilidade, com que elas sonham. E aí esse desenho a Laura gostou muito, todo mundo ficou muito encantado. E ele fala assim do quanto é difícil para ele sonhar, né? Considerando tudo que ele já viveu ali. Ele fala, tem uma pergunta que ele fala ali que agora eu não vou conseguir dizer, porque cortou, mas é uma pergunta onde ele traz essa dificuldade dele de conseguir construir sonhos. Então, assim, esse é um dos enfrentamentos que a gente tem, né? Traduzir para essas crianças a necessidade de resgatar o potencial de sonhar mesmo com outras perspectivas, tá? E aí, assim, como a gente estava falando dessa questão da criminalização da família, né, e pensando nesse processo do prazo de 18 meses que a gente tem para investir nessa família, todo o serviço de acolhimento ele tem instrumentos que norteiam o seu padrão de funcionamento. Então, a gente tem hoje um documento foi criado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que hoje é o Ministério da Cidadania, que é a tipificação dos serviços socioassistenciais. A política de assistência social ela é dividida hierarquicamente, como na saúde, né, em complexidades. Então, a gente tem a proteção social básica, que cuida das famílias em vulnerabilidade, a gente tem a proteção social especial, que é onde se insere a rede de acolhimento, e dentro da proteção social especial, a gente tem as ações de média complexidade, os serviços de média complexidade e os serviços de alta complexidade. Alta complexidade é toda a rede de acolhimento. É quando os vínculos já estão rompidos, né? Que é uma frase que a gente usa com algum equívoco, porque muitas pessoas ou muitas crianças estão nas unidades de acolhimento, mas não necessariamente tiveram um vínculo rompido. Eles podem ter tido a convivência rompida em algum momento para a proteção, mas não necessariamente o vínculo rompido. Então, Desculpa te interromper. Para as pessoas que estão aqui e que estão, né, online nos assistindo, eu queria que você desse uma breve pincelada sobre como essas crianças vão parar nesse sistema de acolhimento, né? Porque a gente sabe que existem várias formas de ingressar nesse sistema. Então, quais são as formas mais comuns? Qual o desafio e qual a diferença do acolhimento, se existe essa diferença do acolhimento no Rio de Janeiro, onde estamos agora, né? De onde você trabalha, o sistema que você conhece,
ou de outras regiões do nosso Brasil. Nós sabemos que nas outras regiões, nós estamos numa metrópole, os sistemas são diferenciados até pela demanda, né? Mas aqui, no que você conhece, como isso se dá? A grande porta de entrada para o serviço de acolhimento acaba sendo o acompanhamento realizado pelo Conselho Tutelar, que é um dos órgãos que aplica a medida de proteção. Então, em muitos casos, o Conselho já acompanha a história dessa família junto com a rede socioassistencial, que são os CRAs, os CREAs, as equipes de saúde, né? E observada a impossibilidade de continuação dessa criança nessa família, chega-se essa medida de acolhimento. Então, o próprio Conselho Tutelar oferece ao Ministério Público a notícia do acolhimento, que ele pode fazer e depois comunicar à Justiça, né? Ou ele pode sugerir que esse acolhimento aconteça, e aí, então, o juiz, através do Ministério Público, determinar a busca e apreensão, e esse acolhimento vai acontecer. Então, como um órgão que cuida da proteção de crianças e adolescentes, no geral, esse acolhimento ele vem através do Conselho Tutelar. A gente tem, e nesse território da terceira vara é muito comum, um acolhimento pela demanda de entrega voluntária de bebês. Então, a própria mãe decide, né, por alguma questão dela, já na maternidade, que ela não vai ficar com a criança. Então, esse bebê também é encaminhado para um acolhimento que, no geral, é bem rápido, esse acolhimento de bebês de entrega voluntária, né? Também é uma porta de entrada. E a própria rede em si, né? A rede que a gente chama exatamente essa, dos conselhos tutelares, das unidades de saúde que observam violências, né? Acabam levando essa comunicação de alguma violação de direitos para o Conselho Tutelar, que é quem, então, faz esse acompanhamento e decide pelo acolhimento. Então, a porta de entrada, no geral, é essa. A gente tem, enquanto, então, dentro desse universo todo, acho que agora a gente está com 14 conselhos tutelares, né? E de unidades de acolhimento, dessas possibilidades, toda considerando essa imensidão do Rio de Janeiro, a gente tem 15 unidades de acolhimento. Essas unidades são só governamentais ou com parceria? Governamentais, 15 unidades de acolhimento. São 2 unidades de acolhimento de bebês, que é a URS Ana Carolina e a URS Bia Bedran. As duas ficam na zona sul da cidade. Então, assim, para um contexto de um município grande, são só 2 unidades governamentais de acolhimento, né? Tem 2 unidades que atendem crianças, ainda nessa faixa etária aí, pegando um finalzinho da primeira infância até o início da adolescência, que é até 12 anos, que é o Ziraldo e o Lucinha Araújo, ficam ali no território da Usina e Meia. Temos uma unidade de mães adolescentes, então são adolescentes que têm neném ou que estão gestantes e estão também impedidas com alguma impossibilidade de estar na família de origem. Essa unidade se chama Frida Kahlo e fica no Meia. E um número maior de unidades, que são todas as outras que chegam até esse quantitativo de 15, são de adolescentes. Então, a gente tem unidades de adolescentes meninos, unidades de adolescentes meninas. E o serviço de acolhimento familiar, porque vocês sabem que tem 2 modalidades de acolhimento. Essa do acolhimento institucional, que são os abrigos, que a gente não chama mais de abrigo, né? Até pela revisão do ECA, a gente chama de unidade de acolhimento. Essas unidades que você disse agora, Obrigada. essas unidades que você disse agora, essas 14, né? Elas são 15, elas são institucionais, elas são governamentais. Além delas, nós temos as que são parceiros, né? Sim, as conveniadas. Das conveniadas tem que pegar a cola que eu esqueço. São 9 unidades de acolhimento conveniadas. Conveniadas é assim, tem um chamamento público, que é um edital que a prefeitura abre, dizendo quem quer ter parceria com a prefeitura para receber o subsídio e desenvolver o acolhimento institucional. As instituições apresentam um plano de trabalho, depois desse chamamento, tem o resultado desse chamamento, quem ganhar o chamamento, a gente estabelece a parceria e aí, então, ela faz parte da nossa rede conveniada. São 9. No geral, essas unidades estão todas para cá, para a Zona Oeste,
de Jacarepaguá para a área do Dr. Sérgio, para a quarta vara, né? E é o chamamento público mais recente que a gente teve, foi agora, acho que no início do ano, no final do ano passado. Mas também são unidades de acolhimento que daí podem os candidatos, né, terem acesso para adoção. Essa rede, que é uma rede, né, bem estruturada de abrigamento, ela tem comportado, ela comporta a demanda que nós temos hoje? Sim, a gente não tem, além dessas unidades municipais, que são 15, e são 15 contando essas outras duas que eu não falei, a gente tem 2 centrais de recepção. Uma central de recepção de adultos e uma central de recepção de crianças e adolescentes e meninas e adolescentes, que é a central de recepção Carioca, que fica na Praça 11, e a Taiguara, que fica no Meia. Qual a diferença? A central, ela é numa intervenção emergencial do Conselho Tutelar, teve que no final de semana, por exemplo, ou numa segunda-feira à noite, acolher um grupo de irmãos. Eles vão para a central de recepção Taiguara. Lá eles vão aguardar a vaga para uma unidade de acolhimento institucional. De uma forma muito breve, sim, até porque a central é uma unidade provisória. Então, as crianças e os adolescentes não ficam lá ou não deveriam ficar lá por muito tempo. Aí eles são acolhidos. Mas a gente tem assim, a capacidade máxima das unidades que trabalham com em torno de 20 acolhidos, até o máximo que determina a legislação, e a gente não tem um padrão que fique muito tempo, né? Não, assim, se são 20 vagas, a gente fica num geral com 17, ou as unidades de menino um pouco menos, a gente sempre tem vaga nesse sentido. Então, a gente não tem essa sobrecarga. E o que ajuda também nesse processo é justamente como o município... Exatamente. É isso que a gente ia perguntar agora. Porque a gente tem... Você fala um pouquinho sobre esse trabalho, que isso é muito legal. E também muitas crianças que a gente recebe para adoção também são da família acolhedora. A gente tem o acolhimento familiar como uma outra modalidade de acolhimento prevista no ECA. Alguns municípios ainda estão em fase de implementação dessa política, mas o Rio de Janeiro, desde 2000 é pioneiro, né? Desde 2006, enquanto município, tem o acolhimento familiar. No acolhimento familiar, a gente tem hoje aproximadamente 100, 105, é o que a gente roda em média, de crianças em acolhimento, e cadastrados a gente tem mais ou menos 200 famílias acolhedoras. Qual é a diferença, né? É a possibilidade quem decide, no geral, é o juiz que faz essa indicação, se a criança vai para acolhimento institucional ou para acolhimento familiar, e muitas vezes a criança está no acolhimento institucional, a própria equipe sugere, não, vamos fazer a transição dela para acolhimento familiar? E aí, então, a gente busca uma família acolhedora e ela então, é feita essa transição, né, de modalidade de acolhimento. O acolhimento familiar tem a grande, que a gente chama assim, carro-chefe dele, é garantir a individualidade do cuidado, né? Porque no acolhimento institucional é um grupo de crianças e adolescentes que estão numa convivência coletiva. E sabe que com todo o cuidado, supervisão e investimento que a secretaria faz, o acolhimento familiar ele garante outras possibilidades, outras perspectivas, justamente pela priorização e individualidade daquela família exclusivamente com aquela criança. Eu que fui técnica há muito tempo desse serviço, diria que o maior desafio talvez seja exatamente o vínculo que se constrói, né, a partir dessa relação que em algum momento pode ser um pouco mais prolongada, ou mesmo que seja curta. Se a gente for pensar num caso de acolher um bebê, por um mês que seja, você está extremamente vinculado àquele bebê, né? Mas é uma medida provisória tanto quanto a medida de acolhimento. Então, o investimento que a gente faz é para trabalhar com essas famílias em capacitação, essa provisoriedade do cuidado e essa provisoriedade do vínculo, né? Não necessariamente ele se encerra ali quando se encerra o acolhimento. E às vezes isso também para a unidade de acolhimento, né? A criança pode voltar porque vinculou muito a um educador. E na família acolhedora, a gente entende que esse processo também de transição, de saída do acolhimento familiar, ele tenha talvez uma necessidade de cuidado que exige um pouco mais, porque a gente tem que cuidar também do cuidador, né? Porque senão ele se fragiliza muito com esse processo de saída da criança
Então, exige da gente um olhar mais Até porque mais eles não intenso. podem adotar as crianças. Não podem adotar. Isso é importante falar, né? Porque essa questão é muito delicada e é importante a gente bater nessa tecla. A gente trabalha com essa regra do acolhedor não poder adotar. É óbvio que eu vou falar que existem algumas exceções que estão dentro da excepcionalidade do perfil da criança. Então, a gente sabe que numa fila de adoção, uma criança hidrocefálica, por exemplo, ela vai ter muita dificuldade de encontrar uma família que queira adotar, né? Então, aberto o processo de busca, né? E não conseguindo uma família dentro do perfil, essa família acolhedora, se desejar, aí sim, ela pode ser consultada pelo juiz e ela adotar. Mas isso é porque já se esgotou todo o processo de busca no sistema de adoção, aí sim ela vai adotar. Agora, por exemplo, um bebê que a gente sabe que tem outras pessoas que estão há anos aguardando, esse bebê ele vai ser colocado em outra família que não seja a família acolhedora. E todas as famílias nesse processo de habilitação, elas são capacitadas para enfrentar esses desafios, né, e de forma contínua. Então, antes eu estava te perguntando sobre os técnicos, né? As pessoas que têm contato com essas crianças, tanto na rede de abrigamento quanto na família acolhedora. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque alguns técnicos, tanto no caso, essas famílias que estão aqui ou online nos assistindo, eles também vão ter contato com alguns técnicos no momento da proximidade com seus filhos e no momento da adoção. Então, é interessante a gente conhecer um pouco dessas pessoas que trabalham com essas crianças. Quem são esses técnicos? Como eles são? Né? Qual é o desafio deles? Para entendermos também qual é o nosso, né? A legislação é que aponta os profissionais que vão estar e aí isso é nacionalmente, porque é uma legislação nacional, que vão estar atuando nos serviços de acolhimento. Na rede de acolhimento institucional, nos abrigos, a gente tem uma dupla de assistente social, psicólogo, em todas as unidades. Cada unidade tem capacidade, então, para no máximo 20 crianças e adolescentes. Os educadores, que se dividem em turnos, e a direção da unidade, que no geral acaba também dando um suporte, participa muito desse processo de adoção. Nas unidades de acolhimento familiar, também é uma dupla de assistente social e psicólogo para cada 15 famílias acolhedoras ou 15 famílias de origem. Então, a gente tem hoje 22 equipes de famílias acolhedoras, que a gente chama de 10 polos, né? 10 polos, com cada polo com uma dupla dessa, em toda a cidade. Tem uma equipe de apoio pedagógico, que acaba não fazendo atendimento direto, no geral, às famílias de origem, ou às famílias que estão nesse processo dentro do abrigo de adoção, mas que tem um trabalho importante e ímpar, que é de conseguir dinamizar esse processo de acolhimento, né? De trazer estratégias positivas e criativas para essa vinculação da criança com esse serviço, nesse processo de fragilização dos vínculos. Então, também é uma equipe muito importante. E fora a equipe das unidades de acolhimento, que é de serviços gerais, equipe de cozinha, cada um com a sua importância aí nesse processo de cuidado. E você estava falando da família acolhedora, né? Eu achei muito interessante que você tem uma bagagem muito grande nessa área. Qual é a diferença? Quem é escolhido, digamos assim, né, para ir para a família acolhedora e quem fica nos abrigos? Como acontece essa escolha? Como acontece essa divisão? Quem aplica a medida, que é, no geral, o juiz, é ele que define se vai para uma família acolhedora ou se vai ficar numa instituição de acolhimento. São 4 juízes aqui no município, né? Então a gente tem alguns perfis próprios de cada vara para esse encaminhamento. E as equipes dos juizados também, porque são muito próximas das equipes das unidades de acolhimento, também conduzem um pouco esse processo de diálogo e de indicação.
Então, assim, a gente tem muitos casos de adolescentes, é um serviço que acolhe, né, adolescentes, especialmente, às vezes, alguns juízes sugerem ao adolescente que não tem mais possibilidade de reintegração familiar, que estão aguardando aí na fila da adoção, mas que a gente sabe também que é um perfil mais difícil de adoção, que eles possam ter garantido o direito à convivência familiar e comunitária através do acolhimento familiar. Então, essa é uma perspectiva muito utilizada para os adolescentes, porque senão, né, a possibilidade dele ficar vivendo a experiência de acolhimento institucional, ela é muito maior, já que assim, ele não vai sair para uma adoção, não vai sair para a família de origem. Então, a gente faz essa transição para o acolhimento familiar, para que ele tenha garantido o direito à convivência familiar e comunitária, né? Alguns, aqui na terceira vara acontece muito, o acolhimento familiar de bebês de entrega voluntária. Então, se a mãe na maternidade fez a entrega voluntária, é um perfil da vara daqui solicitar o acolhimento do bebê até que ele vá para adoção, e geralmente é isso, é um acolhimento curto mesmo, e é bom que assim, nesse pouco período de tempo que ele tem de vida, né, que ele já sinta o afeto através desse acolhimento familiar, e que essa família vá trabalhando com ele, que a gente acha que assim, é bebê, é mais fácil, né, porque o bebê tem tantos sentimentos, até o próprio sentimento da perda da mãe, quanto uma criança que já consegue verbalizar, e a gente precisa cuidar muito disso. Então, também é muito comum que os bebês desse território sejam de entrega voluntária, especialmente, sejam encaminhados para acolhimento familiar. Tem mais alguma, Mônica? Estou perguntando. Se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. Porque Se vocês tiverem alguma pergunta, ou se vocês estão achando que tem alguma dúvida, enfim, também podem fazer as suas perguntas. A gente estava conversando. Posso falar um pouquinho dessa equipe técnica? Você falou Deve, com certeza. Falou da composição da equipe técnica, mas eu acho que o principal é, além da gente dizer quem compõe, como que essa equipe trabalha, né? Isso, fundamental. Então, assim, a perspectiva inicial de trabalho, como eu falei, é de entender a história da criança, que é uma história que vai precisar ser respeitada muito depois pelas famílias que vão fazer adoção, se a gente chegar nesse lugar, né? E que, ao conhecer, entrar em contato com a história dessa criança, busca os recursos que forem precisos e busca construir com ela quais são as possibilidades dela retomar a guarda dessa criança, desse adolescente. Então, a gente tem alguns instrumentos de intervenção e alguns processos que envolvem justamente essa visita domiciliar, é um processo que a gente usa para poder conhecer um pouco mais dessa família, o acesso à família extensa, o histórico dessa família nessa rede de serviços, porque muitas famílias, né, já são conhecidas dessa rede de serviços da assistência social. A gente tem, no geral, um perfil de famílias de origem que passam pela questão da drogadição, né, que a gente precisa fazer um investimento nesse sentido, situação de rua, situações de abuso, quem dentro dessa rede familiar, né, não se torna uma opção de cuidado, ou como que a gente vai manejar isso dentro da própria família de origem. Então, é um investimento técnico de primeiro olhar para essa família, associado ao desafio de cuidar dessas condições peculiares do rompimento, né, ou da separação temporária para essa criança, que precisa muito do investimento dessa equipe também, de garantir a segurança da acolhida, né? Esse vínculo nessa nova unidade, seja familiar ou institucional, ela não pode trazer para a criança uma imagem, né, fazer um reforço negativo dessa família, porque a gente não sabe assim que ela chega, se ela vai chegar na adoção ou se ela vai chegar no lugar de volta para a família de origem, né? E mesmo que ela vá para a adoção, o reforço negativo dessa família de origem não é o ideal que aconteça, né? A gente não vai falar que não deve, mas não é o ideal. A gente sabe que muitas vezes essa questão de voltar para a família de origem é uma questão peremptória. Acabou, aquele vínculo realmente é cortado, até por motivos mais graves, enfim, que a gente já conhece, a maioria de nós aqui já conhecem bastante. Eu vou beber.
Ele bebe por você, não liga não. Mas a gente queria falar um pouco também sobre a questão até que idade eles ficam nos abrigos, né? Qual é a gente sabe que vai até os 18, e o que é proporcionado a esse adolescente que, infelizmente, continuou abrigado até a sua maioridade, o que a gente pode, quais são os recursos, as ferramentas que lhes são ofertadas para depois da maioridade dela. Porque esse adolescente, quando ele fica, a gente sabe que não vai poder ficar no abrigo para sempre. E nem sempre, a gente sabe também que tem um período, uma janela de oportunidade para ele ser adotado. Então, essa morosidade do sistema atrapalha, entre aspas. A gente entende que é necessário, por conta dessa equipe técnica, de fazer esses relatórios. A gente entende, por isso mesmo que eu estou te fazendo essas perguntas, para que nós todos possamos entender. Né? Então, até completou 18 anos, quais as ferramentas que esse adolescente sai de lá? É comum completar 18 anos ainda abrigar, ainda nessa rede? Você pode nos ajudar? É comum. Infelizmente, ainda é comum. Muitos, até porque os adolescentes já chegaram, alguns casos, né, já chegaram próximo aos 18 anos. Se chegou com 16, já está próximo de 18 anos. O tempo passa voando, né? Então, assim, e o nosso trabalho não pode ser quando ele já tiver completado 18 anos. Para onde ele vai quando ele tiver com 18 anos? Então, para o adolescente, que a gente sabe que não tem possibilidade de reinserção familiar, e infelizmente também não tem possibilidade de adoção, o nosso trabalho começa muito antes de 18 anos. A gente tem que preparar ele para, quando ele tiver com 18 anos, algum princípio da vida autônoma ele já ter construído. Né? Então, a gente tem um trabalho das próprias equipes de unidade de acolhimento de construir um pedacinho dessa autonomia com eles, né? Então, numa moradia coletiva, que é o abrigo, a gente tem mais dificuldade, por exemplo, de trabalhar a autonomia do adolescente com relação à cozinha, porque tem a cozinheira, né? Então, ela que prepara o próprio alimento, prepara o alimento deles, né? Te interrompendo um instantinho, porque a pergunta que a nossa amiga ele fez cai dentro dessa situação. Porque ela pergunta o seguinte: como é a dinâmica dentro dos abrigos? Porque dentro da família acolhedora é uma família, como uma família, nossa família. Então, você tem uma criança dentro de uma família. Então, a dinâmica dentro de uma família, a gente já sabe. Ela perguntou a respeito da dinâmica, para nós falar um pouquinho sobre a dinâmica dentro dos abrigos. Como funciona isso? Qual tipo de comprometimento que as crianças têm? Como é que funcionam os abrigos? Alguns não foram em um abrigo ainda, porque com a situação da pandemia, todas as visitas foram suspensas. Agora que a gente está começando a retornar, inclusive, nós também retornaremos as visitas aos abrigos. Até a doutora Mônica acha muito importante, nós também acreditamos ser muito importante, que os habilitantes, aqueles que vão acolher essas crianças em casa, consigam fazer pelo menos uma visita aos abrigos para eles entenderem de onde vêm os seus filhos. E é essa a nossa questão hoje. Como é essa questão para dentro de um abrigo? Como é que funciona? Como é que é médico? Ela perguntou médico, escola, essas coisas do dia a dia que os nossos filhos têm. Como essas crianças lidam com isso? Como é que é a dinâmica deles? Então, a perspectiva é que seja mais próximo da realidade de uma casa possível, né? A própria legislação já coloca, por exemplo, a questão da estrutura física do abrigo que se pareça como de uma casa. Antigamente, você poderia passar, por exemplo, aquele abrigo maior que tinha ali em Laranjeiras, Romão Duarte, e todo mundo sabia que ali era um abrigo. Estava escrito bem grande, Educandário Romão Duarte, por exemplo. Hoje, talvez você passe em frente a um abrigo e você nem sabe que ali é um abrigo, porque ele tem que ter a estrutura de uma casa, então ele tem que se parecer com uma casa. Enquanto casa é o espaço inviolável do direito, como a sua, o abrigo também é, daquela criança, daquele adolescente, né? Então, a rotina da escola, ela é preservada. Só que em alguma medida, né, especialmente nos abrigos, a gente precisa organizar, por exemplo, a rotina de escola que seja um pouco
tem um alinhamento, porque na hora de levar para a escola é diferente de eu levar só meu filho, você vai ter que levar pelo menos 10 filhos, né? 10 crianças. Então, assim, as escolas um pouco próximas, né? Dependendo da seriação, que aí a unidade é que vai levar com os educadores, se der para ir andando, vai andando, se der para ir se tiver que ir de van, vai de van, que as unidades têm van. Então, assim, a escola é assegurada. Assim como a gente coloca o filho no balé, na natação, os abrigos também constroem rede. Muitas crianças têm apadrinhamento afetivo, apadrinhamento financeiro de alguns padrinhos das varas da infância e fazem as atividades extracurriculares. Então, elas vão sair para ir para o balé, elas vão sair para ir para a natação, para as atividades que elas tiverem que sair. O médico, né? A gente já teve em algum momento da história o princípio das instituições totais. Tudo acontecia dentro da instituição. Então, assim, o balé era dentro da instituição, né? O médico era dentro da instituição, tudo era dentro da instituição. Quando a gente faz essa revisão legal, a gente entende que tem que ser tudo fora, porque tem que ser o mais parecido possível à rotina dessa criança que está institucionalizada. Então, o médico ela vai acessar a rede de saúde, né? E aí as unidades de acolhimento têm um link, uma parceria mais próxima com as unidades de saúde, para que todo esse acompanhamento seja feito de uma forma bem tranquila, como todas as crianças têm direito de acessar. Então, todos os serviços e todas as obrigatoriedades de compromisso que a gente tem com nossos filhos, as unidades de acolhimento têm com as crianças que estão ali sob sua responsabilidade. Nas unidades de bebês, por exemplo, a gente trabalha, estava na outra apresentação, mas acho que nem precisa passar, com uma boa... Se você quiser, a gente coloca. Daqui a pouco a gente coloca, então, que aí eu vou... ou então o vídeo. O vídeo. A gente trabalha mais com a perspectiva de uma abordagem, que é a abordagem Pickler, que eu não sei se vocês já ouviram falar, de Amy Pickler, que era uma psiquiatra que estudou sobre o processo de desenvolvimento infantil, e aí o paradigma, o formato de atendimento hoje das unidades de acolhimento, sejam conveniadas ou públicas, porque as conveniadas recebem supervisão das equipes de assistência, caminham no sentido dessa abordagem Pickler, da gente garantir o ambiente de segurança para as crianças, da gente garantir o cuidador de referência, né? Porque se em casa a gente tem o pai e a mãe como referência, as unidades de acolhimento, sobretudo da primeira infância, a gente precisa construir também um cuidador de referência. Claro que vai ser, se a gente tem 5 educadores no plantão, né? Ele vai ter um em cada plantão, um cuidador de referência em cada plantão, que é para garantir a segurança do vínculo. E é esse cuidador que vai conseguir também trabalhar com essa família de origem no momento da visita, para que essa família participe um pouco. É importante que as famílias participem da rotina da criança dentro da unidade, porque senão, quando essa criança retornar para a sua família, é tudo novo para ela, né? E se ela já está integrada àquela rotina dela dentro dessa perspectiva de cuidado do acolhimento, isso fica mais fluido nesse processo de retorno. E neste mesmo sentido, a gente trabalha com as famílias que estão em processo de adoção e de visitação, que ela se integra ali àquela rotina de cuidado e que esse processo do cuidador dela de referência, né, essa transferência de vínculo, ela venha se dando no decorrer do processo, respeitando muito cada criança, né? E cada criança tem um tempo de vinculação, tem um tempo de aceitação e é soberano o tempo da criança. A gente não pode considerar o tempo do adulto como o tempo mais importante. É soberano o tempo da criança. Então, a rotina das unidades de acolhimento são rotinas que envolvem as atividades que são comuns da vida diária de todas as crianças, com alguns desafios, que são esses, né? Adequar a ida de uma forma que vai levar 6 na escola, tem outros 4, quais educadores que vão com os outros 4, né? Que esse educador de referência seja um educador de referência não só para a unidade, mas externamente também. Então, para a escola, vai ser ele a referência no caso de precisar chamar para tratar de alguma questão, né? Nesse diálogo, é óbvio, com a direção, mas que a gente tenha esse cuidador de referência interna e externamente, para a gente garantir, de fato, essa segurança da acolhida. Deu para responder ou não? Deu. Se não der, pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ela tem uma pergunta. Eu repito.
ela quer saber assim, como é feito esse preparo psicológico para as crianças que já estão destituídas ou que não estão ainda destituídas, mas já estão em processo e que já foi indicado a adoção. Eu acho que o processo, na verdade, ele não é para a adoção. A adoção é uma consequência. Eu acho que o principal processo é para esse entendimento desse afastamento definitivo dessa família de origem. Então, acho que o mais importante, com muito respeito a essa família de origem, né? Porque se a gente for trabalhar na lógica de desqualificação dessa família para a inserção de uma outra, né? A gente está numa perspectiva que talvez não seja tão legal. Então, eu acho que o desafio não é de preparar para a família adotiva, é de preparar para essa desvinculação que está acontecendo, às vezes, num processo muito natural, às vezes não, porque a família está ali visitando, está numa batida de visitação, e de repente, né, pode ser interrompido, mas que a gente cuide dessa criança primeiro com o sentimento dela referente a essa família que ela tem, né? A família dela, a família de origem. Então, é uma preparação muito da perspectiva de cada caso que essa equipe técnica venha conduzindo, com a rede também de apoio externo, no geral, a saúde mental, alguma equipe que esteja acompanhando essa criança, especialmente a rede de saúde, se for o caso, para a gente ir chegando até a inserção de uma outra família. Né? Porque se a gente for pensar que é um processo muito de caixinhas, né? Então, assim, acabou que essa família, vai entrar uma outra família, isso é muito ruim para o processo de desenvolvimento da criança. Então, até respeitar esse momento, está destituída, mas é o momento já dela receber a visitação de uma outra família para um processo de adoção, às vezes a gente precisa de dar mais um tempo para ela. Então... Com certeza. E falando nesse tipo de processo, gostaria muito que você falasse um pouco sobre as devoluções, porque com relação a essa pergunta, vincula-se muito à devolução, que a devolução é um processo muito ruim, tanto para a família, mas principalmente para as crianças, que nem sempre estão aptas, né, emocionalmente falando, psicologicamente falando, a aceitar uma nova família. A devolução é um desafio que já começa pelo nome, né? Devolução. É como se eu devolvesse uma bolsa que eu comprei e que eu não gostei. Então, a devolução, para mim, está no lugar da desumanização dessa criança, a começar pelo nome. Então, assim, esse declínio da adoção... Muito triste, realmente. Né? A gente desumaniza, assim, de alguma forma um pouco banal, né? Devolveu a criança... A gente tem que falar sobre isso, que realmente acontece, né? Eu acho que o nosso trabalho aqui, toda essa habilitação, é para que isso, de fato, não aconteça. A gente tinha muita expectativa, o pensamento de que assim, a devolução estava associada ao perfil de maioridade, né? A criança maior, supostamente, dá mais trabalho, o adolescente, supostamente, dá mais trabalho, e é isso que provoca a entrega, o retorno da criança para a humanidade de acolhimento. Muito recentemente, a gente teve um declínio de bebê, né? Engraçado, foi no mesmo período, foram 2 bebês que a família declinou e o bebê voltou para acolhimento, e a gente se questiona, mas por que do bebê? Se na nosso imaginário o declínio está muito associado às questões do enfrentamento, né? Do enfrentamento, do lidar com uma criança que você gerou uma expectativa, que, claro, a criança gerou também, mas acho que a expectativa do adulto, ela tem um outro peso, porque a gente tem uma condição de discernimento que é diferente da criança. Então, assim, em primeiro lugar, quem deve pensar sobre o declínio é o adulto. Então, assim, até nesse processo de adoção, que condições eu tenho realmente, que é um pouco do trabalho que a gente faz com os acolhedores, né? Que condições eu realmente tenho de chegar ao fim de sustentar. Porque chegar ao fim do processo de habilitação é ok, vocês vão chegar. Né? Chegar de fato à adoção é ok também, vocês vão chegar. Agora, sustentar a adoção é que exige muito da gente, né? Porque são muitos desafios. A criança vai testar o tempo todo? Sim, mas vocês também vão testar ela o tempo todo com as expectativas que vocês têm delas, né? E aí, às vezes, a gente acha que passou por um período de adaptação de 1 mês, de 2 meses, de convivência de final de semana que está tudo ok,
tá tudo aqui naquela página. Tem que ter a certeza de que as outras vão ser assim bem intensas e de muita escrita, né? E se a gente for pensar por que devolveu o bebê, porque até para o bebê você conseguiu construir uma expectativa. Então, se ele não rolou naquele período que ele tinha que rolar, tem alguma coisa que, gente, por que ele não rolou? O processo de desenvolvimento dele está meio estranho. Será que eu vou dar conta disso? E aí eu devolvo o bebê? Então, assim, que expectativa você constrói para o seu perfil, independente dele ser bebê ou dele ser adolescente. Às vezes a gente acha, né, que é mais fácil lidar com o bebê, né? Depende somente do que você construiu como expectativa para o seu perfil. Então, eu acho que essa é a questão central aí da devolução. Esse vídeo que você pode botar o vídeo? Esse vídeo que eu trouxe, ele é um vídeo muito, muito, muito... Oi, gente, eu vou botar agora um videozinho, compartilhar aqui a tela de vocês de um videozinho, mas por experiência, eu sei que muitas vezes quando a gente passa o vídeo aqui por espelhamento de tela, o áudio pode não sair para vocês. Então, eu vou compartilhar também no bate-papo o link do vídeo. Então, quem quiser assistir depois, ou agora também, né, junto com a gente pelo YouTube aí, ou depois do encontro, vocês podem assistir também, tá? É só para vocês poderem acompanhar aí o áudio também. Eu vou só contextualizar o vídeo. Ele é muito importante para a gente, e é a primeira vez que a gente está usando, que eu estou usando o vídeo, porque ele foi construído com os adolescentes de uma unidade de acolhimento nossa, que é a unidade de acolhimento Paulo Freire, que fica em Campo Grande. Então, lá a gente só tem meninos, adolescentes, que é um público que, se não voltar para a família de origem, certamente vai chegar à maioridade, né? A partir do nosso trabalho de construção de autonomia, que eu nem terminei de falar, né? Com alguma dificuldade de sustentar essa autonomia, porque também não é fácil. Eu não saí de casa com 18 anos, então você imagina que com 18 anos você tem que sair, deixar uma unidade de acolhimento, né? Tem que ser um trabalho muito, muito, muito elaborado, mas que a gente sabe que tem condições subjetivas para cada um. Cada um vai caminhar num ritmo, por mais que o investimento seja um pouco próximo para todos. Investimento no sentido de garantir o jovem aprendiz, que é o que a gente tenta, né? De trabalhar com ele, por exemplo, os recursos financeiros que ele ganha da aprendizagem, como investir, porque ele vai precisar trabalhar isso depois. A gente estava falando da questão da cozinha, né? Que os adolescentes na unidade de acolhimento, eles têm que preparar a própria comida. Então, quando ele está nesse processo de construção da autonomia, a gente tenta inserir ele nesse processo de compartilhar ali na cozinha as experiências de produzir o próprio alimento, que é para construir um pouco isso para ele quando ele for para casa e tiver nessa vida mais autônoma, do quanto é importante fazer reserva, porque com 18 anos, por mais que, por exemplo, ganhe um auxílio habitacional, vai precisar ainda de alguma reserva para poder comprar alguma coisa para mobília, para se manter nessa casa. Então, é esse trabalho que a gente constrói, e temos uma unidade de suporte, que é a República Jovem. É uma unidade nova também, que foi inaugurada no ano passado, que recebe os adolescentes que completaram a maioridade, ainda precisa um pouquinho mais de apoio nosso. Então, mas é diferente de um acolhimento, no sentido que não tem educador, não tem equipe técnica, não tem cozinheiro, não tem ninguém. É um espaço de uma casa. E eles vão estar ali experimentando a autonomia de uma forma coletiva, porque a República só podem ficar 6 adolescentes. Então, eles ficam ali os 6 morando sem esse suporte dentro daquele espaço. O suporte está externo. É ótimo, porque é de verdade a gente fazer com que eles, tá aí, a vida tá aí, a gente está aqui para te dar um apoio. Desesperador para eles, né? Não é tão desesperador, porque a gente vem num trabalho de formiguinha construindo isso. Mas é impactante, é um impacto, né? Desafiador. Mas eu acho que é rico demais, assim. Ele não deixou de ter suporte, né, mas ele vai ter uma experiência de vida autônoma, de fato, mais autônoma. Porque quando a gente fala que isso vem acontecendo dentro do acolhimento, a gente ainda está muito próximo. Na República, a gente já está um pouco mais distante. Ah, sim, ótimo. A gente tem uma plataforma que é o Voluntario.
Então, acho que dentro da página da própria Secretaria de Assistência tem um link lá do Voluntario. Através do link, você se cadastra e coloca a sua disponibilidade. É um link de voluntariado que é de qualquer tipo de trabalho, de oportunidade, do que você possa oferecer. Então, tem gente, eu consigo oferecer pintar a parede. Não tenho a tinta, mas eu tenho habilidade para pintar a parede. Então, aí tem um outro que tem a tinta, que vai doar a tinta. Então, eu vou doar a tinta e a gente vai pintar a parede da unidade X, né? Um outro tem disponibilidade de tempo, por exemplo. Então, eu quero oferecer leitura. O outro já tem a disponibilidade financeira e a possibilidade de uma oportunidade de aprendizagem na minha empresa. Então, o Voluntario é o link que a gente usa. E vou ver, mas eu falo para vocês antes de terminar, que aí eu tenho que perguntar. Então, Acho que está lá no site da secretaria. Confirma. Não, tá, eu vou ver direito. depois, então, pode botar o vídeo? Então, aí o vídeo, é que eu falo muito, desculpa. O Não, vídeo. Nós todos aqui também falamos muito. Né? Vou me controlar. O vídeo, ele é especial por isso, porque ele foi feito a partir de uma parceria da ABC Cinemas com a própria Secretaria de Assistência para oferecer para os adolescentes da unidade de acolhimento Paulo Freire uma oportunidade de aprendizagem de recursos audiovisuais. Tem uma capacitação, é como se fosse uma introdução, é uma introdução aos recursos audiovisuais, e depois quem dali despertou interesse, eles dispensam bolsa, e o menino vai ganhando habilidades e uma profissionalização, né? E aí eles construíram, nesse percurso, eles construíram 6 documentários que a gente lançou no Festival Inclui Rio essa semana. E os documentários, assim, foram montados por eles. Qual a história que eles queriam contar, sobre o quê, de que forma, o roteiro, o texto, tudo é uma produção dos próprios adolescentes. E um adolescente, ele quis falar sobre a adoção. Então, ele é um menino, um adolescente de 16 anos, que passou pela experiência da adoção e da devolução. Então, assim, ele é bem curtinho, são 3 minutos, 4 minutos. Ele está dividido em 2, sim. E vocês vão sentir, assim, eu acho que antes de eu falar é melhor que vocês vejam, que vocês sintam um pouco do que um adolescente de 16 anos, de uma unidade de acolhimento, pensa sobre a devolução. Vou transmitir aqui agora. Eu já compartilhei aí no bate-papo com vocês o link, tá? Quem quiser acompanhar por lá também pode acompanhar. Peraí. Não, eu achei que estava saindo. Tem que botar o áudio para cá. Não, no seu Acho que já computador foi, não, já no foi. projetor. Não está saindo áudio lá, não? Agora acho que tá. Ó, estão ouvindo a minha voz? Peraí. Ah, não vai sair áudio aqui. Ah. Vou botar aqui, ver se funciona. Tá sem áudio. Ele está tentando.
Não dá mais, para mim isso foi insustentável. Ele precisa voltar para cá que a gente não consegue. Que isso? Não. Porém, se responder tua pergunta, tem que falar com primeiro. Aí, com certeza. Foi esse nosso. Bora jogar um fute. Pô, mano, eu tô sem pique nenhum pra jogar bola, papo reto. Se pá, quando tu voltar, eu não tô nem mais aqui, papo reto. Mas fica suave, vou vir te visitar, pai. Tamo junto. Tu vai pra onde? Sei lá, mano, tô precisando ficar sozinho, tá ligado? Vários bagulho acontecendo. Bota o outro pra mim, que é a continuação. É a continuação. Continua. Tem um outro link. Eu mandei os dois. Só. Acho que não. Não, ela só me passou esse. Não. Esse eu acho que essa é a continuação. Esse do Rio ônibus, sei nem onde que eu tô, que lugar é esse? Tá tudo maluco. Eu nunca vi barra, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mano. Pô, eu vou falar ou falar? Dona Lúcia, entrei em contato com o conselho, com a central e até agora nada. Já são 3 dias sem informação. Se eu souber de alguma informação, eu entro em contato com a senhora. Bom? Ô, mãe. Como que eu queria que a senhora estivesse aqui? Sei que daí de cima aí está rezando por mim. Se quer vir daqui embaixo não foi nada muito boa, mas que saudade da minha coroa. Eu tive 11 anos de idade, mano. O coração ficou na grande saudade.
fome. Bora. Mas aí, cara, qual é o teu nome? Pô, meu nome é Fumaça. Fumaça, parece meio perdido. Você é daqui mesmo, cara? Não, eu sou lá de Campo Grande. Campo Grande? Tu tá bem longe de casa, né? Um pouquinho não, mas cara, relaxou, a primeira tá vindo aí já. Tá, daqui a pouco tu pensa. Aí me fala aí, tu faz o quê? Pô, eu faço algumas músicas aí. Gente, hoje é frango com macarrão, tá? Valeu, obrigado. Pois é, coincidência de falar, mas eu sou produtor musical. Hã? Mas tá não? Cara, a gente pode conversar sobre isso, mas como é primeiro? A minha tá minha sou do bem, pra ter um bom futuro e deixar minha família bem. A minha tá minha mãe comigo, nós somos bem, pra ter um bom futuro e deixar minha família bem. Pode crer. O Fumaça, ele ainda não sabe, mas esse almoço vai mudar a vida dele. Sim, graças a Deus. Pouco tempo, né? Eu vim entregar o ingresso para a senhora do meu primeiro show. Show? E eu quero que a senhora vá, hein? Tchau. Acabou. Tá bom. O vídeo traz, então, como vocês viram, estou falando, falando. Aí tem que tirar de novo o áudio. A história do Fumaça, né? Então, vocês viram que ele é um adolescente. E é uma história real, foi ele que escolheu falar sobre isso. Ele até falou na RJTV, porque a gente, quando lançou todos os vídeos dele, passou um pouco da história dele no RJTV essa semana. E ele falou sobre isso, sobre o sentimento dele com esse processo de evolução, né? Peraí, tá dando eco, né? Uhum. Alguém tá com você? Então fecha o seu. Pode falar agora. Não, agora não. Agora estão ouvindo? Agora tá ouvindo. E aí, quando a gente fala assim do respeito à história da família, das crianças, eu acho que o que ficou de mais significativo nesse vídeo foi o momento que, para além do momento difícil dele ser deixado ali na porta da instituição, com esse retorno breve da mãe dele, né? Que naquele momento ela fez a adoção, ela é a mãe dele, dizendo que não dava mais e seguindo. Mas assim, o retorno, quando ele tenta evadir, que ele volta para pegar o retrato da mãe biológica dele, né? Essa mãe, não, por mais que às vezes no nosso imaginário a gente tenha um imaginário do abandono, que a mãe abandonou ele não se sente abandonado por essa mãe. Então ele volta e pega a principal referência dele, que é a mãe, a imagem da mãe dele, a foto da mãe biológica, e toda a produção de rap, de música que ele tem, fala dessa mãe que não está mais aqui, que é uma mãe que já faleceu, mas assim, desse vínculo que ele tem ainda com a mãe. Quando a gente pensa na adoção tardia, que é mais difícil, mas que a gente não pode deixar de falar, né, é um momento em que a gente tem que falar ainda mais sobre o respeito a essa história. Talvez todas as dificuldades que venham
dos desafios que venham com a adoção, especialmente a adoção tardia, estejam no fato da gente ter dificuldades de lidar com essa criança que não chega para a gente como uma página em branco, mas que chega com toda essa história, com todos esses jeitos, com toda essa maneira, a maneira de falar, a maneira de se comportar, e que não vai ser a gente que vai mudar, que a gente vai ter que estar no lugar de quem respeita e quem vai construir com ele caminhos que respeitem tudo que ele tem, tudo que ele carrega, né? Toda a história que ele carrega. Então, por ser um vídeo produzido por ele, né? Uma história que foi pensada na dor dele, que ele surge da dor dele, do quanto é desafiador também se inserir numa família nova já tardiamente, eu acho que é uma oportunidade sempre da gente ficar repensando qual é o meu limite, assim, enquanto uma família que estou nesse processo de habilitação, qual é o meu desejo, qual a minha expectativa e quais são as possibilidades de eu avançar nos limites que eu tenho. Então, acho Magna, só complementando o que você está falando, depois a gente tem uma perguntinha e a gente já está estourando o tempo aqui, senão a gente vai ficar aqui até... É excelente falar sobre adoção sempre, né? Mas quando a gente fala muito de adoção tardia, eu costumo falar assim: vocês que estão aí em casa assistindo, vocês estão aqui presentes, vocês querem ser pais ou vocês querem ter um filho? Você quer ter um filho? Preenche lá no formulário. Eu vou comprar um sapato da Fit, eu quero um menino ou uma menina, preto, branco, com olho assim, fisicamente parecido comigo, educado. Não existe, né? Educado, respeitoso, estudioso, tal. Isso é você A gente querer... costuma dizer que criança dá defeito. Dá defeito. A gente tem que entender que tratamos com seres humanos. E seres humanos não são defeitos. Tem gente que dá defeito. A gente dá defeito. Claro. Então, se adulto dá defeito, criança também dá defeito. Então, você quer ser pai ou você quer ter um filho? Se você quer ter um filho, preencha aí o formulário que você quer ter um filho fisicamente, tal idade. Ótimo. Se você quer ser pai, se você quer ser mãe, seu filho pode estar batendo na sua porta, falando, me aceita como eu sou. Falar de adoção tardia, aqui no Rio está com mais ou menos qual idade? Porque tem estado que 2 anos já é tardia. Aqui com 8 para 10 já é tardia. 8 para 10 já é tardia. Graças a Deus, porque antes era bem pequenininho, né? Passou de bebê, já é tardia. 2 anos já era adoção tardia. Gente, né? Se você quer ser mãe, pai, seu filho está batendo na sua porta, me aceita como eu sou. Nós temos a adoção tardia, né? Esse grupo parte do princípio, porque nós todos aqui, que você conheceu, todos nós temos uma experiência com adoção. E eles adotaram 2 meninos de adoção tardia. Então, a gente conhece bem esse tema, é o tema que motivou a fazer todo esse trabalho, né? Que é um trabalho voluntário, que é um trabalho que a gente precisa muito ainda de ajuda. A gente agradece muito a sua estada aqui hoje, porque é um apoio que a gente precisa. A gente precisa desse apoio desse lugar, a gente precisa do apoio das pessoas. Porque realizar isso que a gente tem realizado hoje é um desafio. É um desafio porque somos voluntários, é um desafio porque o tema não é um tema que todos gostam de falar, ainda em muitos lugares é um tabu. Então, é um desafio, a gente agradece muito a sua presença. O tema é tanto um tabu e ninguém quer ouvir falar sobre, que nós tivemos apenas 15 inscritos, nós temos vaga para 20, cadeiras, apenas 15 inscritos no presencial e eu acho que 80 só no virtual. Para você ter ideia que a gente sempre está lá para cima. Não, tá para todos isso não. Estamos aqui. E mais uma vez, falando de adoção tardia, é um exercício de desconstrução e reconstrução de valores, mas sem apagar o passado da criança. A gente precisa respeitar o passado dela. Né? Nós falamos com nossos filhos, eu e Felipe, nossa vida é um livro. A gente se conheceu, virou a página para escrever um capítulo novo. Agora, o final, se vai ser feliz, vai depender de você.
Eu estou aqui para te ajudar, se você quiser ir lá no passado, para te ajudar no que for possível enquanto pai, mas eu não posso apagar o seu passado. Eu não posso, em hipótese alguma, apagar seu passado. E a história de adoção, Mônica e Marcela têm irmãos adotados. Tem um monte de gente adotada na família, mas tem irmãos adotados. Marcela tem uma adoção unilateral da filha gerada por ela. Eu e Felipe temos 2 meninos adotados, né? Scott e o Thiago. O Luiz, que está aqui, que desde o mês passado era para ter falado alguma coisa. Não, ele é adotado. Ele é adotado há 30 anos, eu fiquei sabendo essa semana. Não, eu tô falando, mas a gente já adotou ele. Tá? Olha, nós temos... Só, a gente tem tempo, a gente tem que entregar aqui o espaço. Agradecemos... A Marcela quer falar. Marcela quer falar. Vem falar, Marcela. Sobre perfil, criança não é a parte da gente. Você finalizar com respeito ao que você consegue ter em casa. E não para evitar as futuras devoluções. Você não consegue. A menina não adote. Sim. Sim. Seja claro no seu perfil. Exatamente. Que você falasse um pouco assim, se você tivesse que dar um conselho, uma orientação a essas famílias que estão para adotar, né? Qual orientação, enquanto técnica, o que você deixa para nós nesse dia? Eu sempre digo que, assim, antes de pensar na idade da criança, um perfil, se vai ser até 5 anos, vai ser até 6 anos, pensa no que você tem capacidade de lidar, o que você consegue lidar, com que dificuldade você consegue lidar, com qual desafio que você está disposto a enfrentar, independente da idade. Se você conseguir desenhar, escrever, pensar, refletir, discutir com a sua família qual o seu limite da dificuldade, depois você constrói seu perfil de idade. De repente, você vai chegar muito mais além do que você imaginava. Então, às vezes, a gente acha que a gente só consegue até 5 anos. E aí tem uma criança de 5 anos que você nem imaginava que ela fosse te desafiar tanto. E que a experiência da convivência, numa visitação, num processo de adaptação, com a mais absoluta certeza, vai ser totalmente diferente da experiência de estar convivendo com ela enquanto família. Então, pensem primeiro no que você tem assim, de disponibilidade interna. E aí depois você constrói seu perfil de idade, de gênero, né? Não vamos pensar nem em sexo, de gênero. E aí acho que vai ser um caminho mais tranquilo para vocês e, sobretudo, de maior segurança para a criança. Que elas não podem ser esse objeto desumanizado, né? Não podem ser objetificados dessa forma de não deu para mim. O abrigo vai estar lá sempre disponível, mas a gente não quer que ele esteja disponível para receber a criança de volta. Se tiver que ser, a gente vai fazer, porque a gente é política pública. Mas bate lá na porta e fala assim, estou com essa dificuldade, como você me apoia? E a gente, da forma que puder, a gente vai apoiar. Tá? Então, acho que é isso. Você autoriza a gente a colocar eu vou só confirmar com o pessoal da Rio Filmes e aí, se puder, porque eu acho que eles já estão lançando, aí pode sim. Tá? Mas acho que o vídeo deixa assim, esse respeito à história da criança. Aquela foto da mãe, ali está a história dele. Então, para qualquer idade, respeite a história da criança. Para o adolescente, para essa adoção tardia, sobretudo, essa história ela é muito viva, porque as memórias estão ali muito mais presentes. Tá? Então, são só sugestões. Obrigada. Obrigado demais por você ter dividido conosco a sua experiência de vida, o seu trabalho, o seu empenho, o seu amor por essa causa, porque a gente vê que você sabe e fala assim de pronto. Quando as pessoas falam muito é porque realmente tem o conteúdo que a gente precisava ouvir. E aguardamos assim, outra vez, se você puder. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Colocar esse vídeo no nosso site ou nas nossas redes, que nós temos várias formas de colocar na internet. Aí você nos avisa que a gente conseguir. Tá ótimo. Tá bom? Tá. Oi, gente. Bom, quero agradecer aí a presença de todo mundo, tá? A gente vai agora
encerrar. A gente vai liberar aqui algumas perguntas que mandaram aqui para a gente fazer, mas por conta do horário, tá? A gente libera vocês. Quem tem compromisso precisa ir, fica à vontade. Quem quiser aguardar, a gente vai passar agora essas perguntas para a palestrante, para ela poder falar um pouquinho sobre isso de uma forma bem breve, tá? Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo, tá? Qualquer coisa, vocês podem me chamar depois no WhatsApp, lá no privado, que eu auxilio, eu tiro dúvida que qualquer um tenha, tá bom? Obrigado mais uma vez e passo para vocês as perguntas. Não, das perguntas que estavam, o pessoal mandou, todas elas já foram respondidas, né? No decorrer da apresentação aqui da palestra, já foram todas elas respondidas. A gente vai abrir para as perguntas do pessoal aqui, mas o pessoal que está em casa vai ter que sair, a gente, né? O virtual a gente vai ter que dar uma parada nessa gravação, nessa imagem aqui, no vídeo que fica na internet, que o pessoal vê, nessa transmissão, né? A gente não é muito nesse negócio, não. Nosso grupo está tentando. É muito presencial. Mas eu quero agradecer, primeiro, a todos vocês que estão em casa, o pessoal que está aqui assistindo, a Livraria Leitura, que abre esse espaço para a gente poder receber vocês, né? A gente só consegue entrar 1 hora antes, e 1 hora é muito pouco para a gente organizar tudo como a gente gosta, mas a gente agradece a leitura por ter essa liberação, esse carinho com a gente, né? Aqui a Livraria Leitura do Via Parque Shopping, essa parceria com a gente. Assim como o pessoal que vem aqui, que está presente, se vocês quiserem, né, são meio-dia, hora do almoço, se quiserem almoçar, tem o restaurante Patrone, que você pega um cartãozinho nosso, apresentam lá para eles e vocês comem o prato executivo, escolhem a comida e a bebida é por conta da casa. Tá? Eles fizeram essa oferta a nós. Isso. A livraria também dá 10% de desconto para vocês também de casa, se quiserem fazer a aquisição de algum exemplar de livros, menos da promoção, vocês têm a Ato Kids, que é roupas de crianças de 0 a 14 anos, dá 10% de desconto para quem for lá apresentar o bannerzinho, né? Principalmente o pessoal que adota de uma hora para outra, tem um monte de roupa para comprar. A gente estou com um carro cheio para levar para uma mãe que adotou 5 crianças do Maranhão, né? De 2 até 13, né? São 5 crianças. Do nada ela criou uma família enorme. Família enorme, né? E a gente tem todas essas parcerias e agradeço a presença de vocês. Um beijo grande. Acompanhe a gente em todas as redes sociais, gadba.com.br. Se quiserem ser voluntários em alguma das nossas ações, tá? Um beijo grande e visitação ao abrigo está retornando, mais para frente vocês vão ter notícias. A gente vai deixar a notícia porque nós vamos voltar com esse nosso trabalho de visitação. Tá. Aí vai ter a palestra de visitação, enfim. Aí isso nós vamos deixar nas nossas mídias, os links, como é que vai acontecer essa situação, tá bom? Mande um beijo para a Laura. Ela não veio, mas ela foi muito bem representada. Vou até pensar se vou querer ela de novo. Manda uma beijoca para ela, tá? Mas ela eu quero saber o que eu fiz no café, porque eu servi café para ela 2 vezes. Eu não vou chocar, você bebeu. Ela mandou beijo, tá? Um beijo grande. Quer ter alguma coisa? Que pergunta? Pode fazer. Eu sei que às vezes as pessoas vão escutando, mas às vezes não pode perder algum ponto, mas eu vou refazer as perguntas, você pode dar uma reforçada em cima. A primeira pergunta é sobre a questão da família acolhedora, se a família acolhedora ela tem o direito de também poder escolher o perfil da criança que ela vai acolher. Pode. Ela pode escolher? Pode. Tá. Para as crianças especiais, após completarem os 18 anos, eles têm algum tipo de amparo? As crianças especiais, se estiverem, no geral, no serviço de acolhimento familiar, tem a possibilidade da continuidade até 21 anos. Em alguns casos, ou muitos casos, eles acabam ficando, e até 21 anos teria um respaldo no sentido da família continuar recebendo a bolsa auxílio, né? Nesse sentido. E as famílias acabam, pelo vínculo construindo, ficando mesmo com as crianças após os 21 anos. Num caso muito extremo,
depois da maioridade, sim, pode ter uma condução para uma comunidade de acolhimento institucional. Mas são casos extremados. Em geral, a própria rede de acolhimento se organiza de alguma forma que dê esse suporte. Esse tipo de suporte ele é aplicável tanto para criança especial como uma criança saudável, que depois completa os 18 anos, ou é exclusivo só dos que tem condição especial? Para os que completam 18 anos, né, e não tem nenhuma questão de necessidade especial, a gente tem trabalhado com a perspectiva da autonomia e da República como suporte para quem não conseguiu consolidar essa autonomia de uma forma independente. Para os jovens, né, que estão completando 18 anos e têm alguma necessidade especial, como não é um número grande na rede, e no geral muitos estão em acolhimento familiar, a gente tem muito essa trajetória da própria família acolhedora continuar com esse jovem, né? E para os que têm alguma questão de necessidade especial e não estão em acolhimento familiar, aí a rede de adultos, de acolhimento de adultos, pode fazer esse acolhimento se não houver também nenhuma possibilidade com família extensa ou com família de origem que receba, porque no geral eles têm o benefício, né, do BPC. Então já é uma renda também que ajuda a uma família de origem, uma família extensa, a assumir essa responsabilidade após os 18 anos. Ou a própria rede, né, que acaba dando continuidade ao acolhimento, mas agora na perspectiva da rede de acolhimento de adultos. Legal. Uma outra pergunta, não sei se você saberia responder. Quem está em processo de habilitação à adoção, né, com a intenção de adotar, ele pode se tornar uma família acolhedora? Não. Quem está se habilitando, não. Tá. As perguntas acabaram. Alguém aqui tem alguma pergunta? Tem uma ali. Quer que eu leve? Não, agora eu já sou internet. Isso. Aí tem que virar. Não sei como é. Calma que virar já é outra coisa. Perdi o negocinho. Pode falar, minha filha. Eu queria saber, né, quanto à questão da devolução que você falou. Qual é o seu nome? Meu nome é Joyce. Joyce CPF. Cartão de crédito, cartão de crédito, código de segurança. Estou brincando, pode falar. Dá o CPF, queria fazer um pix, porque está pedindo. Quanto à questão da devolução, né, que você falou que acontece. Quando a gente está nesse processo de adoção, essa família, antes de receber a adoção definitiva, não tem um período de adaptação? Tem um período de adaptação, mas justamente para esse processo da guarda para a adoção. Então, que aí não é um declínio, porque está num processo de adaptação. A criança ainda está no acolhimento institucional ou familiar e vocês estão em estágio de convivência. Aí é diferente. Depende de cada caso, né? Justamente pelo respeito ao tempo da criança, esse processo de vinculação. Então, não tem como precisar exatamente quanto tempo vai ser. Depende da idade da criança, do momento que ela está. Mas, assim, nesse período do estágio de convivência, sim, é possível que, tanto para a criança quanto para a família, não tenha acontecido o vínculo, não tenha acontecido, né, que a gente precisa da empatia, dessa possibilidade de fato de você querer assumir enquanto filho, e talvez da criança também. Tem muitas crianças que nesse processo dizem, não quero, e desistem. Então... aí depois... Nesse período definitivo que é feito... Então você passou por um estágio, sim. Né? Tem pessoas que depois de 10 anos desistem. Tem de tudo que vocês possam imaginar. Família acolhedora? Sim, pode. Tem alguns casos de, por exemplo, adolescente chegou com 14 anos e está nessa família, está chegando aos 18 anos e certamente ele vai continuar nessa família. Então, o prazo legal são de 18 meses.
mas a gente sabe que, especialmente os adolescentes, muitos estão em acolhimento familiar justamente com a perspectiva de continuidade até a maioridade, por conta de não ter possibilidade de retorno à família de origem e de serem remotas as possibilidades de adoção. Então, a família acolhedora já sabe que ela vai fazer um acolhimento de longo prazo. Então, assim, todo o acolhimento ele é pactuado antes com essa família acolhedora. Se a gente tem expectativa de ser um acolhimento de longo prazo, a gente já tem que buscar no banco de acolhedores famílias que tenham esse perfil de fazer acolhimento de longo prazo. Não. Tá? Esse prazo de 8 meses Legal. mas para nós é difícil, porque não é mais remoto. Bebês acolhedores rapidamente. Até nas instituições de acolhimento mesmo, os bebês não tem um prazo mais rápido, assim, no geral, a situação é definida de uma forma mais rápida. A gente precisa sempre falar do prazo legal, até porque tecnicamente é preciso que a gente interiorize que tem um prazo legal para que a gente possa fazer justamente as intervenções e construir um parecer final o quanto antes, porque o tempo da criança ele é um tempo muito rápido, muito breve. Então, 2 anos de acolhimento para uma criança, se ela entrou com 6, daqui a pouco ela já é uma adoção tardia, entendeu? Então, por isso que a gente precisa cuidar disso com a maior celeridade possível, apesar de a gente saber que algumas famílias precisam de um prazo maior para se organizar. Isso é um desafio, entre a organização da família de origem e o tempo da criança. Que a criança se chegou com 10 anos, eu vou dar essa família, respeitar o tempo dela, né, que pode ser maior do que 2 anos, certamente ela vai entrar numa adoção tardia. E aí a possibilidade dela ser adotada, né, vai ficar muito mais difícil. Então, esse faz compreende um dos desafios desse serviço de acolhimento. Quando a criança ela precisa passar até que ela possa a ficar disponíveis para a adoção. Como é que foi o período de transição para poder voltar? A gente tem, assim, tentado garantir que ela volte preferencialmente para a mesma unidade, que é para respeitar um pouco, né, do vínculo que ela construiu. Se for família acolhedora, que ela volte para a mesma família acolhedora, que já é um ambiente, um lugar de segurança para ela, e que já conhece essa história, para a gente poder fortalecer ela para vivenciar de novo essa experiência da adoção. Não é fácil, assim, e quem fica muito exposto é a criança, é como se fosse uma vitrine. Porque, assim, até para a próxima adoção, ela vai passar por um estágio de convivência que novamente provoca internamente a necessidade dela se abrir para um outro vínculo que já nesse estágio de convivência pode não rolar. Então, assim, novamente ela ter que se preparar para um outro estágio de convivência, para se elaborar para isso, para depois uma adoção. Quem está exposto o tempo todo no processo de adoção é a criança. Mesmo que você decida por não adotá-la, ela que vai ter que viver de novo toda aquela expectativa de uma outra família. Então... Sim, a história da criança, tecnicamente, é orientada. Sim, sim, sim. Tanto as equipes da Varão contam, quanto as equipes técnicas. Ela já está ali, ó. Ah, dentro de outra. Ah, eu que agradeço, gente. Nos presentear. Bom, eu que agradeço. Tenham um sábado maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Gente, obrigado por terem permanecido aí agora até o final. Tá? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem mandar que está aí. Tá? Beijo, bom final de semana a todos. Tchau, tchau.